Olá, tudo bem? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Literalmente. Eu sou o Wagner e hoje eu estou aqui gravando um vlog de escrita. Exatamente, o objetivo desse vlog é compartilhar com você que está me assistindo um pouquinho do processo de como que está sendo a escrita do meu livro Eu Não Me Chamo Tobias. Então, eu estou aqui abrindo esses bastidores para que você tenha acesso exclusivo a como que está sendo essa narrativa. Eu vou falar aqui da história, é claro, mas também vou falar de como que eu faço para desenvolver o meu texto, como que eu crio, elaboro os personagens, como que surgiu a ideia, o título e todas as outras coisas relacionadas à obra. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, já deixa aí o seu like, fica comigo até o final desse vídeo porque tá bem interessante. Então, pessoal, como eu disse a vocês, eu quero mostrar primeiramente aqui um pouquinho dessa estrutura, como que surgiu a história. Bom, pessoal, a princípio eu estava escrevendo algo relacionado a um drama. Estava não, ainda estou, porque eu queria uma narrativa voltada para esse gênero. Então, o meu texto, desde quando eu comecei a escrever, já tem uns 5 meses ou mais, eu acho, uns 6 talvez. E desde quando eu comecei a escrever, esse texto ele passou por várias transformações, por várias mudanças. O título, por exemplo, eu mudei umas 3 vezes até chegar no título oficial, que é Eu Não Me Chamo Tobias. Então, só a partir desse título é que a história ela teve uma outra performance, ela mudou bastante coisas e amadureceu muito a ideia. Então, quando que surgiu a ideia? Eu gosto muito de pegar temas atuais e transformá-los ou adaptá-los numa ficção, numa história. Então foi a partir disso que a ideia, que a princípio ela não ainda estava concretizada na minha cabeça quando eu comecei a escrever este livro, mas a partir disso ela foi sendo direcionada, foi sendo amadurecida até chegar num estado, digamos que sólido, no qual está hoje. Agora eu quero falar de como que eu estruturo os capítulos. Olha, eu tenho como referência algumas leituras que eu fiz estrangeiras, principalmente na língua inglesa, onde alguns livros do gênero de thrillers, por exemplo, que eu li, eu percebi que os capítulos eram muito curtos, eram capítulos que tinham 3, 4 páginas no máximo, o que eu achei muito interessante pelo fato de que livros que têm uma quantidade de capítulos maiores, porém esses capítulos são curtos, ele tem muito mais chance de engajar o leitor, de fazer com que o leitor ele segue até o final aquela história. Também esse tipo de livro, ele traz um aspecto de que o ritmo da narrativa é muito mais corrido, então isso é muito interessante, porque é um livro que geralmente apresenta mais ação. Então, digamos aqui que eu me adaptei a esse estilo de escrever livros que tem assim uma quantidade de capítulos maiores, porém os capítulos são mais curtos. Então, como que eu elaboro os personagens? Para responder essa pergunta, eu quero deixar claro aqui que eu nunca fiz nenhum curso de escrita, nenhuma oficina de escrita criativa. Como eu já falei numa tag acerca sobre minha literatura, num vídeo que eu vou deixar nos cards aqui, eu sempre escrevi, ou desde a adolescência, eu sempre gostei de escrever, e isso ao longo da minha vida foi se desenvolvendo mais, mas é claro que isso não me impede de fazer um curso de escrita criativa, que eu até quero sim, mas atualmente eu sigo um youtuber chamado Sandro Beer, que ele dá dicas no canal dele sobre escritas, pessoas que querem escrever, mas que talvez ali não tenha essa habilidade, querem desenvolver essa habilidade. Então o canal é show de bola, o canal se chama Café do Escritor. Já quero deixar aqui um abraço para ele se ele estiver me assistindo. Um abraço, Sandro. E eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do canal dele. E tem também um grupo no WhatsApp, onde tem várias pessoas engajadas nesse nicho
E você, se porventura você tem interesse em escrever, se tornar um escritor, esse canal ele vai te ajudar bastante porque tem muitas dicas boas lá. Então aprendi que não só para construir um personagem, mas para a história em geral, geralmente a gente escreve aquilo que está dentro de nós, ou algo que faz parte de alguma forma da nossa essência. E, obviamente, os nossos personagens, principalmente o nosso protagonista, ele vai se encarregar alguma característica sua quanto escritor. No meu caso, este meu protagonista aqui é um garoto de 12 anos, eu consigo ver nele ali e de fato algumas coisas ali elas fazem parte de mim. Então você se doa, você se dá de certa forma para construir um personagem. Alguma característica sua ele vai herdar como se fosse um filho. Então na forma dele pensar, as indagações que ele tem, as críticas que ele faz, alguma coisinha ali eu acho que está relacionada à minha personalidade. E por último, e o mais importante, a história. Então a minha história ela foi construída numa narração em primeira pessoa. O meu protagonista principal é um garoto de 12 anos que morava na Venezuela juntamente com os pais, Tobias e Marta. Tobias aqui é o mesmo que faz menção ao nome do livro. Eu não me chamo Tobias. E o Tobias ele trabalhava numa empresa num cargo de almoxerifado. Era uma empresa que fabricava embalagens importadas, mas devido à crise, muitas das empresas fecharam as portas, inclusive essa empresa Empírio, onde o Tobias trabalhava. Então, após ter sido demitido, ele se dedicou muito mais ao talento que ele tinha, ao dom de pinturas. Ele era um pintor, pintava quadros e vendia esses quadros por valores bem simbólicos, somente ali para conseguir manter as despesas da casa mesmo. Em algumas oportunidades que ele tinha, ele viajava ali no norte mesmo do país, em alguns projetos sociais e expunha, tinha a oportunidade de expor o trabalho dele em algumas galerias, e isso de certa forma fez também com que ele tivesse assim, meio que um distanciamento com a própria família dele, pelo fato dele muitas das vezes estar viajando em prol a esses objetivos do trabalho dele, as pinturas. A Marta, sua esposa, era uma professora de literatura, ela trabalhava numa escola pública, mas também por causa da situação catastrófica em que se passava a Venezuela, a classe mais pobre, sempre mais pobre, foi atingida, evidentemente, e Marta ela teve que deixar ali o seu emprego, mas em seguida ela consegue um trabalho de meio horário numa farmácia próxima à casa dela, e através desse emprego ela consegue ali manter um pouco a situação, né, os gastos em geral. Mas toda essa situação ela ocasionou para que esse casal eles se encontrassem em situações de atrito. Eles passavam a maior parte do tempo discutindo por causa da situação, da necessidade que eles passavam, a falta de uma coisa ou outra. E como se não bastasse, nesse período que já estava difícil, o Tobias ele começa a sinalizar uma doença que mais para frente ela é desenvolvida, e isso responde a algumas questões aos quais o garoto, filho deles, lá na frente ele vai entender por que algumas coisas ocorreram ali na família, mas isso você só irá acompanhar com a história já publicada, é claro. Ainda nesse período meio que catastrófico, a Marta ela vai engravidar e ela vai dar à luz a uma garotinha chamada Alice. Mas existe um fato aqui que faz com que Tobias ele não toma ciência dessa gravidez da esposa, pelo fato dela haver omitido essa gravidez, mas isso também lá na frente vocês irão conseguir compreender. Teve um belo dia que ele simplesmente desaparece, deixa todo mundo ali com uma mão na frente e outra atrás, então ele abandona a esposa e os filhos. Tudo indica que ele deixou a Venezuela e veio parar no Brasil. Então, nesse período onde muitos venezuelanos estavam migrando para o Brasil, atravessando
a fronteira ali em Pocaraima. É meio que esse acesso estava muito fácil. E houve um momento que Marta simplesmente ela pega ali o filho e a Lígia, que já havia nascido, era uma criancinha de colo, mas que apresentava problemas nas pernas. Marta simplesmente pega ali os filhos e ela faz as malas e decide vir para o Brasil procurar o Tobias. E acontece que nessa fronteira, onde haviam muitos venezuelanos se programando para vir para o Brasil, era um local que estava abarrotado de vans, de caminhonetes e peruas que faziam transportes clandestinos com essas pessoas que migravam para o Brasil. Havia uma senhora ali chamada Neuza, que estava juntamente com o marido Sebastião, e Neuza, ela estava fazendo um tratamento de câncer na Venezuela pelo fato do nosso real valer muito mais lá, porque o dinheiro lá, gente, não vale praticamente nada. Se vocês acompanham a história, pesquisa um pouco mais sobre a história, que vocês vão perceber que lá o dinheiro não vale nada. Então essa mulher chamada Neuza, ali juntamente com o marido, ela estava retornando para o Brasil. Ela mora em Pernambuco, zona norte lá aqui do Brasil, e ela estava retornando para a terra natal dela após ficar 4 meses na Venezuela em tratamento, quimioterapia, entre outras coisas. E ela se depara com Marta, né, que estava ali desamparada com o filho e uma garotinha no colo, e ela simplesmente, como ela já tinha um conhecido que era um dos peruanos, chamado Zé, que era um dos peruanos ali que transportavam essas pessoas para o Brasil, ela já tinha ali o local dela reservado para ela voltar, e ela simplesmente se depara com Marta naquela situação e se compadece dela, se propondo a ajudar. E ali Marta explica um pouco mais ou menos ali a situação dela, que ela havia sido abandonada pelo marido, deixado ela somente com as crianças, e essa mulher se compadece, ela se propõe a deixar com que Marta e os filhos ficassem na casa dela por um tempo até ela conseguir se estabilizar, já que ela estava vindo para o Brasil. Mas acontece que a história ela muda completamente, porque esse Sebastião, marido dessa dona Neuza, é um homem que tinha lá os seus 50 anos, ele quem é o pedófilo da história, é ele quem começa a abusar desse garoto, a assediar esse menino, e ele também persuadia ele, comprava muitas das vezes ele com presentes. Eu tenho reparado alguns casos de pedofilia, porque eu levantei pesquisas para poder me preparar para esse assunto, e alguns casos de pedofilia existem várias performances, se é que eu posso falar assim, mas uma delas é onde o abusador ele tenta comprar as suas vítimas com brinquedos, presentes, no caso de crianças, ele tenta comprar essas crianças com presentes, objetos que atraem a atenção dessas crianças para que, enfim, eles possam ali cometer o ato. Então, por causa da inocência desse garoto e também por causa do desligamento que a mãe tinha com ele, e agora eu vou abrir um parênteses aqui para falar sobre o título, porque por que eu coloquei esse título Eu Não Me Chamo Tobias? O Tobias, como eu acabei de falar, é o pai desse menino, e ele simplesmente, um certo dia, ele desaparece e deixa a família, abandona a família. Então, desde então, Marta, ela gera uma raiva, um sentimento muito ruim com relação ao marido, pelo fato dele simplesmente ter abandonado a família. Só que não é só isso, ela começa a olhar para o filho dela e ver nele refletido a imagem do pai, o Tobias. Isso faz com que ela gera um repulso do garoto, ela começa a sentir raiva do filho, de modo que ela não consegue se relacionar com ele, ela não consegue dar carinho para ele, ela não consegue nem somente conversar com esse menino, e ele começa a perceber esse afastamento, essa resistência da mãe. O garoto aqui ele começa a se culpar, a se questionar por se achar o principal culpado do pai haver abandonado a família, e
ele tenta, ao longo da história, ele tenta mudar esse conceito que a mãe dele tem com relação a ele. Então, em todo momento, ele está tentando se chegar a ela, ele está tentando manter contato, ele tenta uma aproximação, ele tenta se relacionar com a mãe, mas ela sempre dá um jeito de colocar uma barreira, ela sempre dá um jeito de afastá-lo dela por simplesmente ver nele o reflexo do pai. E então esse garoto ele tenta provar para a mãe dele que ele não tem e não vai ter o mesmo caráter do pai, porque até então o sentimento dele já está moldado, o sentimento talvez de raiva que ele carrega pelo fato do pai simplesmente haver desaparecido. Então esse garoto ele tenta provar o tempo todo para a mãe dele que ele não tem o mesmo caráter do pai, que ele não é um canalha, que ele não é um covarde, assim como o pai foi. E ele, além dele ter que provar para a mãe dele quem ele é, né? Por isso que o título é Eu Não Me Chamo Tobias, ou seja, eu não sou igual ao meu pai, eu não trago em mim as mesmas marcas que o meu pai. Ele tenta, além desse desafio de provar para a mãe dele, de convencer a mãe dele isso, e aproximar dela, de restaurar o relacionamento que eles tinham, ele vai ter também que vencer o desafio do assédio, dos abusos que Sebastião ali tem para com ele. Ele está hospedado na casa deste casal. Ele simplesmente não pode sair contando para a esposa de Sebastião. Ele não pode contar para a mãe dele, porque a mãe dele sequer dá ouvidos a ele com relação a qualquer coisa que ele venha falar para ela. E a única pessoa que ele se apega ali é a filha desse casal, que se chama Maria, que é uma garotinha aproximadamente da idade dele. E eles se tornam melhores amigos. E ele tem essa indagação dentro dele, porque ele não pode contar para a melhor amiga que o pai dela abusa sexualmente dele. Mas a princípio ele não tem esse entendimento, ele não sabe dessas coisas. Ele só vai, ao longo da história, que ele vai percebendo que de fato aquilo é um abuso, que aquela troca de carícias ou aquele excesso de carinho que esse homem dava para ele, na verdade não era carícias. Sebastião não tratava dele como se estivesse tratando de um próprio filho que ele queria ter tido, no caso um homem. Mas sim, ele começa a compreender que aquilo sim são agressões, que aquilo são assédios, são abusos sexuais, e aquilo é muito sério e é muito grave. E ele tem esse conflito dentro dele de não poder contar para ninguém, não poder contar para a mãe, não poder contar para a melhor amiga dele, que por sinal é a própria filha do abusador. Sob uma escassa iluminação quente que reluzia um dos postes naquela rua, o chapéu de palha de Sebastião Carneiro fez mistério aos olhos e o nariz, deixando sua boca em evidência. Ele sorriu com meios lábios, fazendo um gesto com a mão. A necessidade de um jantar digno aquela noite forçou meu pescoço, que ainda discordara da cabeça, a olhar para trás. Me aproximei dele. Entrei para seus aposentos já com a alma arrebatada. Então, pessoal, este é o meu vlog de escrita. Eu quis abrir esses bastidores para mostrar para vocês como que está sendo essa história. Deixa aí nos comentários o que você achou, se foi possível compreender o que eu falei aqui. Então, assim, muito obrigado por ter me assistido até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço.